Thaís Herédia, vou jogar a bola na área para você. E o leilão do petróleo, hein? Que ágil, né? Mais de 300%, mas só 1/3 é que teve interessados. Mas, de qualquer maneira, são 8 bilhões e tanto, né? Que o governo está arrecadando nesse leilão. Olha, Zé Paulo, como eu falei aqui no destaque, né, o dinheiro ele é pragmático, ele não tem coração, né? Ele olha preço, custo e risco. Aliás, qualquer um de nós, se a gente for tomar uma decisão de investimento, se a gente vai desde trocar de geladeira a trocar de carro, comprar um apartamento, a gente vai sempre olhar isso. Preço, o custo de carregar aquele bem, você tem que fazer manutenção, você tem que pagar condomínio e PVA, e o risco daquilo, né? Qual é o risco que esse investimento me traz? Isso em grande escala funciona também para investidores em petróleo, investidores em infraestrutura. E o investidor, tanto estrangeiro, ontem a Petrobras só arrematou um campo, né, dos 12. Os outros todos foram empresas estrangeiras, e teve um outro grupo também que foi um consórcio passado aqui no Brasil, que agora mudou de nome e arrecadou também, comprou também uma área pequena. O que eles estão olhando o Brasil hoje tem um preço adequado, tem um preço que não é nem caro nem barato, é um preço que está ali como se estivesse no valor do negócio. Tem um custo que tem uma perspectiva de redução, a gente está caminhando para a menor taxa de juros, a gente já tem a menor taxa de juros da história, mas não é só a menor taxa de juro essa que o Banco Central decide, mas a chamada taxa de juro real, que desconta a inflação, que dá a noção real do valor do dinheiro. Tem uma perspectiva importante para alguma reforma no sistema tributário, né? Pode não ser essa enorme reforma que muita gente espera, mas certamente alguma mudança no sistema tributário hoje é o ambiente propício para acontecer. E do ponto de vista do risco, a visão deles é de que o risco hoje no Brasil é muito mais controlado. O risco econômico, que está muito ligado à questão fiscal, a reforma da Previdência tira essa insegurança de insolvência do país, por exemplo, que é uma grande preocupação para quem faz investimento aqui. E do ponto de vista institucional, a maioria deles enxerga que as instituições no Brasil estão funcionando, né? Mesmo com as atrapalhadas do governo Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro, né? É um pouco como se não estivessem dando muita bola, não estão... Então, às vezes acham graça, às vezes acham um pouco exagerado, às vezes acham exagerado demais, mas na hora de tomar a decisão, isso não entra não está ali no papel de escolhas, né? Nas escolhas tem basicamente esses 3 itens, e quando olha para isso, com a quantidade de negócios que estão para ser feitos no Brasil. Ontem, por exemplo, tive uma conversa com gente do governo que está cuidando dos projetos de saneamento, tem uma perspectiva de investimentos de mais de 600, 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E então é isso, o investimento ele é pragmático, né? Ele olha e está vendo boas oportunidades de negócio no Brasil. E o fato de não terem levado Abrolhos, por exemplo, de não ter aparecido interessado para Abrolhos, não tem nada a ver com ativista do Greenpeace. O receio deles é a judicialização, né? Entrar num processo que em algum momento pode ser judicializado, e isso é custo e risco. Aliás, ontem o ministro da Economia falou sobre a perspectiva para os próximos anos nesse evento, né, Thaís, no Fórum de Investimento Brasil, aqui em São Paulo. Defendeu a aprovação da reforma da Previdência para acelerar taxas de crescimento, diminuição do Estado e empenho para redução de encargos trabalhistas, e voltou a prometer o choque de energia barata. Nós acreditamos que o preço da energia cai, o preço da termoelétrica cai 30%, 40%, e o Brasil começa uma reindustrialização em cima de energia barata. E o presidente, para falar em respeito a contratos, em tentativa de atrair e permanecer com gente da iniciativa privada por aqui, deu um exemplo lá, como, por exemplo, como a independência, se não ainda formal, já na prática do Banco Central. Não indiquei ninguém para o Paulo Guedes, não tem indicação política de ninguém. Eu vejo aqui o Roberto Campos. Nós temos um projeto para dar autonomia ao Banco Central. Acredito, Roberto Campos, depois de aprovado esse projeto, você não vai sentir muita diferença, porque você já tem uma autonomia integral no Banco Central. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica.
O Roberto Campos Neto estava na plateia ontem, passou o dia inteiro ontem lá nesse evento, vai falar hoje tem mais esse segundo dia, daqui a pouco o juiz Sérgio Moro, a gente ainda costuma, né, chamar ele de juiz, mas o ministro Sérgio Moro abre o evento hoje, depois tem Salim Matar, que é o secretário de desestatização, e também o próprio presidente do Banco Central. O presidente Bolsonaro ontem, quando ele falou essa coisa da autonomia do Banco Central, ele foi aplaudido e tal. O discurso do Paulo Guedes é mais do mesmo, né? Ele tem feito esse discurso. O que me surpreendeu ontem, Zé Paulo, Cláudio, Rafael e Pedro, foi o discurso do presidente do BNDES, o Gustavo Montezano. Ele participou de um evento mais tarde, o BNDES está sendo, né, reduzido o papel dele, mas o Montezano está lá com uma missão de transformar o banco num banco de serviço financeiro, de serviço de alinhamento para projetos e construção de planejamento, né, para grandes projetos de investimento em infraestrutura no Brasil. E ele foi o único do governo ontem que fez um discurso sem citar uma única vez o que aconteceu no passado, né? Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes gastam pelo menos 30%, 40% do tempo deles olhando para trás, falando, olha como era o Brasil era assim, 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 assado, acontecia isso e tal, não sei o que, para depois dizer o que fizeram no futuro. O Gustavo Montezano, em 10 minutos, ele disse assim, ele falou, olha, talvez a gente viva melhor momento para a oportunidade de investimento no Brasil por 3 motivos. O macroeconômico, porque a gente fez a reforma da Previdência, porque a gente tem a menor taxa de juros da história. O microeconômico, porque vamos fazer a reforma tributária, porque fizemos a MP da liberdade econômica. E, do ponto de vista cultural, eu até assustei, falei, será que ele vai falar alguma coisa de comportamento e tal? Ele falou, não, da cultura, da conscientização política e da cultura também do lucro e da necessidade do capital do setor privado para ajudar o Brasil a crescer. Então, eu que já fui crítica ao Gustavo Montezano aqui, que eu acho ele muito jovem para assumir aquela cadeira, me surpreendi positivamente, faço uma meia-culpa aqui, porque, afinal de contas, ele foi o único que gastou o tempo dele para falar de futuro e não do passado.